não te estou a perguntar se tu vais deixar o BTT para ir para a estrada, que eu acho que isso não te passa pela cabeça, pelo menos para já, digo eu, mas se tencionas apostar um bocadinho mais na estrada. Num futuro próximo, não. Vou-te fazer uma pergunta que me fizeram a mim aqui atrasado. De uma pessoa ligada ao desporto, um treinador. Foi um treinador com muita experiência olímpica, fez-me uma pergunta aqui na qualidade de amigo e eu respondi logo. E eu vou-te fazer de uma forma diferente, mas vou-te fazer a mesma pergunta. Se tivesse agora uma equipa de estrada e te dissesse, pagamos-te 10 vezes mais do que aquilo que tu recebes agora no BTT, não sei quanto é, que nem quero que digas, mas só fazes estrada, não é como o Matthew Van Der Poel nem o Tom Pidcock. Qual era a tua resposta? Neste momento, não. Dizias não? Dizias não? Dizia. Ui, está bem. Pronto, já se querem saber, eu disse logo que sim. Eu disse vamos embora. É muito amor à camisola, então. Não, Quando eu digo à camisola, é muito amor ao desporto. não vejo por esse... Imagina, é tentador, mas eu estou a começar a minha carreira no BTT. Eu sinto que sou como um bebê a nascer, neste momento, no BTT. Se eu deixasse agora, ia ter que começar do zero na estrada, porque eu ganhei a volta a Portugal, mas eu não sei correr na estrada. Só tenho pernas, mas não. E entendes? E sinto que gosto e que já dei muito de mim a esta modalidade e não consigo, deixar de lado. E não é pelo dinheiro, porque neste momento, para mim, faz mais falta ser feliz do que ter dinheiro. Porque eu também não estou mal financeiramente. Então, eu prefiro estar feliz do que ser rica. E também acho que... imagina que era um contrato de 1 ano e pagavam-me isso. Depois mandavam-me embora. 5 anos. Não interessa. Continuas a dizer que não? Não. E o resto? Eu percebo, quer dizer, pronto, esta pergunta vai no sentido de, por exemplo, uma ideia, isto aqui é uma ideia. Em Portugal, o BTT ainda é visto como o parente muito pobre do ciclismo de estrada. Em Portugal, o BTT é visto como a formação para a estrada. Não é levado a sério. Uhum. Percebes? E a minha pergunta é nesse sentido. Nós sabemos, aliás, nós anunciamos que ia ser aqui uma notícia, porque tu disseste que hoje podias dizer. Eu agora vou dizer que... Ainda não pode, tem que esperar. Não, pronto. A Raquel tem notícias muito importantes para nos dar, que nós já tivemos, mas nós não podemos dizer muito mais. Eu peço desculpa, mas afinal não posso. Não tens que pedir desculpa. São coisas que nos deixaram muito, muito felizes e são o teu futuro, não é? Muito bom, mas vocês fiquem atentos às redes sociais da Raquel. Como sempre, vamos deixar ficar aqui na descrição do vídeo. Fiquem mesmo muito, muito atentos, que vêm aí coisas muito boas. Mas não podemos dizer. Continua, Rafael, muda de assunto rápido. Passo aqui então para outra pergunta que nos colocaram, que eu também achei, porque eu tive que selecionar algumas perguntas porque eram muitas, e eu achei esta muito interessante, que é: nós nunca fomos a uma prova do Mundial, ainda não tivemos essa oportunidade. Quer dizer, nós íamos ter essa oportunidade, não fosse o bicho. Foi, íamos entrar como staff de uma equipa profissional. Exatamente. Mas depois tirou-nos essa oportunidade e até hoje eu vivo amargado com isso, porque nós íamos àquela que é, acho que é a nossa preferida, que é a República Checa. Para o ano vamos, Rafael. Tu também já foste. Para o ano vamos aqui. Mas a pergunta não é sobre isso, questionaram-nos acerca da diferença entre os paddocks e a própria organização das provas de lá fora para aqui. Que é uma curiosidade que eu também tenho. Ou seja, pode ser uma pergunta ridícula, porque nós sabemos o que há cá dentro, não é? Depois vemos como é que é lá fora. Nem é preciso ir muito longe, basta ver, por exemplo, as provas em Espanha, nós vemos como é que é a organização, mas eu gostava de saber um bocadinho mais ao pormenor como é que as coisas funcionam, se as coisas são tão organizadas como parecem, se há erros como há cá dentro. Explica aí um bocadinho. Depende de prova para prova, porque depois aquilo não é organizado pelo CI, é como aqui, o organizador é o sítio da corrida. Mas sim, é muito organizado. Os paddocks são caros. Eu quando vou correr pela minha equipa não pago paddock, fico lá debaixo de
De um telheiro. Qualquer coisa uma espécie de um... Existem paddocks neutros ou ficas debaixo de um Não, toldo qualquer? ou nas boxes, porque nós temos boxes para entrar para a partida, ou aqueço nas boxes, ou se estiver a chover aqueço debaixo de qualquer coisa que haja. Em Leogang aqueci debaixo de um toldo de uma loja, que ainda Mas estás-me a dizer, os paddocks lá são pagos. Sim, ou seja, pagas por metro quadrado. além das equipas, além de pagar inscrições, que é uma coisa que não acontece cá, não é? O sítio das tendas ainda são pagas ao metro quadrado. Sim. E pagas pelo carro e pela tenda. Se tiveres tenda e carro, tens de pagar pelas duas. Rafael, vamos começar a reduzir o nosso paddock. Já viste? É que imagina, uma Scott tem para aí quê? Usa para aí quê? À vontade para aí... Seis tendas iguais à nossa? Acho que isso difere tipo, se fores equipa CI sem ou não? ser o CI, sim, isso, acho que depois também difere os preços. Difere para quê? Para mais ou para menos? Para menos. Para menos. Porque as sim. equipas do CI logo à partida não Tem precisam... muito. As equipas do CI espaço. estão garantidas lá dentro e precisam de Pois. muito espaço, não é? Eu acho que eles pagam, mas eu acho que eles não pagam tanto. Mas eu não tenho certeza. Se eu tiver a dizer asneiras, alguém que me diga. Mas acho que é assim. Pelo menos eu sei que tinha que pagar, porque eu nunca paguei, porque era muito caro e não compensa. Já é caro o suficiente tu ires para uma taça do mundo assim com uma pessoa à tua conta. É caro. Pagar mais um paddock que tu usas, pronto, para te mudares e para aquecer, esse lado vais tu todo. Os paddocks funcionam muito para vender a imagem da equipa. Pois. Não é? Se vai um atleta, se calhar... Pois, mas mesmo que fosse mais, não pagava. Não tinha dinheiro. É que acaba por haver muitas diferenças daquilo que nós vemos em Portugal e é uma coisa que aqui é tudo de borla, inclusive assistir às provas e nós continuamos, eu continuo a dizer, nós vamos para uma taça de Portugal. Alguém que comece hoje a ir a uma taça de Portugal, no final da época conhece toda a gente que lá está. Sim. Porque é os pais e os amigos mais próximos, os diretores, não há público novo, continua aqui a não se conseguir cativar público para as provas. Lá fora é aos milhares e pagam bilhete para ir assistir. Sim. Mas tu com isso queres dizer o que achas? Que se fosse a pagar aqui em Portugal ias ter mais público? Não, acho que continua tudo errado, a maneira como se fazem as coisas continuam erradas. Eu ainda ontem, agora mudando Mas o que é aqui que um bocadinho mudavas? eu ainda ontem, deixa-me só colocar aqui uma coisa, eras pequenina, nem sequer estavas metido nisto, e eu ontem por acaso estava a falar com uma pessoa, ontem não, no sábado estava a falar com o Vítor, e estava-lhe a falar sobre uma prova do Campeonato Regional do Porto que houve literalmente à porta da minha casa, que há uns 10 ou 12 anos atrás. E eu só soube dessa prova porque saí para vir passear os cães. E ao sair para vir passear os cães, vi aquilo cheio de carros. Disse, vai haver prova aqui hoje? E tal. E depois, ou seja, não há divulgação. E nós continuamos hoje a contar demasiado com as redes sociais e as redes sociais não chegam a todo lado. Porque tu, para teres conhecimento pelas redes sociais, tens que andar lá em cima daquilo, não é? Ou então tens que pagar para chegar naquela coisa. E eu acho que passa muito por aí, francamente acho que passa muito por aí, que é a promoção, é a vender o desporto, por exemplo. Eu recordo-me de há uns 3 ou 4 anos atrás, a Red Bull que transmite as taças do mundo e os mundiais. A Red Bull pôs cá fora que tinha tido a audiência em direto, que é possível medir isso porque é através da internet, 60 milhões de espectadores para ver o campeonato do mundo XCO. Ou seja, eu costumo dizer, isto já não é o jogo da carica, isto já tem público, já tem patrocinadores, e portanto eu acho que passa muito por aí, por mudarmos, por exemplo, e aqui vai a minha maneira de ver as coisas. O Mário Costa queixava-se há pouco tempo de terem reduzido o prémio das categorias em Portugal. E eu acho que se nós queremos promover o desporto, e agora vou-te pedir uma opinião sobre a minha teoria, se nós queremos promover o desporto, não é baixando o prémio aos atletas. Eu acho que é exatamente o oposto. Se nós queremos promover o desporto e melhorar as provas, é aumentar o prémio. Para quê? Para chamarmos atletas cabeças de cartazes, para trazermos, por exemplo, nós temos, Raquel, nós temos aqui em Espanha muitas equipas profissionais, não é? Se tu queres ter nível, tens que ir correr lá fora, correto? Sim. Se nós conseguíssemos ser atrativos e trazer esses atletas cá a Portugal, se eles dissessem, vale a pena ir correr a Portugal, os prémios, as condições são excelentes. Era quase como os mais novos, porque tu para ir correr lá fora tens que chegar a um determinado patamar, ou então entras numa equipa que tem uma diarreia cerebral e começa a estourar dinheiro sem pés nem cabeça e levar atletas sem nível. Mas quando chegas a um determinado nível, queria por isto curto, é preciso começar a gastar muito dinheiro para te levar a correr a Espanha.
não é? Estou certo que se tu tivesses ido correr mais vezes a Espanha, por exemplo, em cadete, por exemplo, ou com aquele, tinhas subido de nível um bocadinho mais rápido, digo eu. O que é que tu achas? Sim, eu concordo. Também acho que passa por aí, mas realmente não vou criticar ou dizer que está mal se por parte das organizações e etc. não houver dinheiro, porque no fundo eles acabam por organizar as coisas porque alguém permite. Percebes? Tipo, a organização é que paga os prémios. Exatamente, sim. E se eles não têm dinheiro para pagar os prémios... Mas pensa desta perspectiva. Isto é a minha teoria. Eu não queria transformar isto na venda das minhas ideias, mas isto é as minhas ideias. Se nós continuamos a investir cada vez menos, porque dizemos, nós somos uns coitadinhos, não temos dinheiro, e então nós investimos cada vez, pagamos cada vez pior para os atletas cá virem. Daqui a pouco, nem os atletas nacionais lá vão correr, e agora vou tocar aqui num ponto, o pessoal do Algarve é um Cristo, não é? Sim. O pessoal do Algarve são uns cristos. Eu, por acaso, aqui atrasado, um dirigente disse, para nós é automático, mesmo no carro e vamos e ponto final. E acho que é de um extremo de esportivismo pensar dessa forma. Mas se nós começarmos a pagar cada vez menos, daqui a pouco, tu dizes assim, porquê é que eu vou fazer uma taça de Portugal quando aqui ao lado em Espanha me estão a pagar 1.500 euros de primeiro prémio, digo eu, gasto 500 para lá e correr, vou buscar pontos, vou buscar dinheiro e vou correr com o pessoal com um nível. Não é? Sim, isso é verdade. E é uma mentalidade que muita gente há de ter, não é? Já. Mas não sei. O que eu queria dizer era, eu preferia que, em vez de termos muitos e maus, era preferível ter poucas provas, mas com muito nível, com muito nível, para trazermos esses atletas cá, por exemplo, para nós conseguirmos comparar efetivamente os nossos cadetes, os nossos júniores, os nossos sub-23, para começarmos a separar o trigo do joio. Porque depois temos uma diferença de andamentos, e tu sabes disso, muito grande. Sim. Não é? Da tua geração, sem tirar, da tua geração, pronto, também há aqui femininas, acho que as femininas desistem mais que os nem acho que não, por acaso agora estou a pensar nisso, eu acho que não existe aqui uma diferença, desistem todos. Se tu fores ver, a percentagem é igual, só que há mais rapazes do que raparigas. Exatamente, então desistem mais rapazes do que raparigas, se for pensar bem nisso. Se tu fores a pensar em números, existem muito mais rapazes do que raparigas, mas é porque há mais rapazes. Sim. Pronto, aquilo que eu queria dizer é simplesmente, eu acho que devíamos fazer ao contrário, para trazermos mais atletas cá, para subirmos o nível do BTT em Portugal. Sim, eu também concordo. Mas isso também não deve ser fácil, não é? Não sei. Sim, fácil não é, mas também fácil não é nada. Rafael, chuta para a próxima. Passando aqui para outra coisa. Diz-me. Tu pronto. Isto eu vi numa pergunta que eu vi uma entrevista aqui que um youtuber que eu gosto muito fez há uns anos ao Cristiano, e ele perguntou-lhe, e eu vou perguntar aqui à Raquel, porque Raquel, tu, neste momento, és a melhor atleta que temos em Portugal. Não é? Em que sentido? Tens que contextualizar isso. Calma. Tu és a melhor atleta que temos em Portugal. Tu olhas-te ao espelho em casa e tu dizes, eu sou a melhor atleta que há em Portugal. Essa pergunta é muito estranha. É assim. Não, ou seja, com isto o que eu quero dizer é, tu tens noção do nível a que estás? Tu sabes que és a melhor atleta portuguesa? Eu tenho que saber. Se eu própria não souber isso, as coisas não vão correr bem, entendes? Eu entendo. Eu antes era uma pessoa que não acreditava em mim. Não acreditava, nada. Eu achava sempre que não ia ganhar. Que era que podia acontecer alguma coisa, não sei o quê. Mas, entretanto, pronto, entrei na psicóloga e tal, e eu trabalho muito isso. E neste momento eu tenho autoconfiança suficiente para dizer, eu sou a melhor. Há muitas boas, mas eu também sou boa. Calou-te? Calou. Tu só mudaste isso quando tiveste a ajuda profissional? Sim. Mas tu percebeste em ti qual era o gatilho que tu não estavas a desbloquear? Se eu percebi, se fui eu que quis ir. Não é isso que eu estou a dizer. Ou seja, tu quando mudas essa maneira de pensar com ajuda profissional, ok? Tu depois de mudares conseguiste perceber, eu não estava a conseguir pensar desta forma por causa disto. E o psicólogo ajudou-me a desbloquear. Que é para Sim, isso. também. Percebeste o que é que se passava? Dá-te alguns exercícios para ir fazendo ao longo da semana e tal. Falando agora em exercícios que tu disseste, tu, se calhar mais que ninguém, como disseste ao bocado, estás sempre sob pressão. Seja qual for a prova.
não é? Se calhar até nas provas, se calhar até aqui em Portugal, talvez se calhar são as provas em que tu até acabas por estar mais pressionada. Se calhar agora, se calhar não, porque tu já estás a um nível muito grande que quando já vais lá fora as pessoas já estão à espera de um grande resultado teu. E uma pergunta que fizeram é se tu tens algum tipo de ritual antes da prova, alguma coisa que faças, alguma coisa que seja automático, que tu faças sempre antes da prova, e se não fizeres, já não vais de consciência tranquila para a partida. Sim, há coisas que eu faço. Não no dia, mas na noite antes, quando me vou deitar. Mas prefiro guardá-las. Sim, não estava a contar que contasses, mas okay, Eu conto em off depois. Ok, está bem. Coisas do género de meter a pata de coelho assim debaixo da almofada, dormir sempre ao mesmo lado, assim, coisas desse género. Rafael, mais alguma curiosidade? Podes continuar tu? Sempre a chutar para mim. Sim, é exato. Tu é que recolheste as perguntas do pessoal. Raquel, assim, uma coisa menos boa que tenha acontecido este ano. Não foi tudo ouro. Não. Isto não foi tudo ouro. Qual foi assim a coisa que tu destacas como talvez a coisa mais negativa que tu agora fezes deste ano e dizes, ok, pronto, não quero que aquilo volte a passar? Talvez o que aconteceu no europeu. É verdade. Nós estamos aqui, tu no europeu desmaiaste. Sim. Conta-me isso. Então, estavam quase 40 graus. Sim. Onde é que foi o europeu? Foi na Sérvia. Foi na Sérvia. Ok, porque foi aquela pista que o pessoal ficou todo Sim, maluco. das escadas. Só tinha Sim, escadas. sim. Exatamente, sim. Pronto. Eu acho que não estavam 40 graus, estou a exagerar, mas estava muito calor. Estavam tipo 37, coisa assim. Eu não bebi o suficiente, eu não bebo muito durante o dia. E não bebi o suficiente durante a corrida, não me hidratei. Durante a corrida, para ir na terceira ou na quarta volta, comecei a ir contra as coisas. Eu ia bem, ia no top 10, mas já estava a sentir que alguma coisa não estava bem e estava sempre contra a roda da rapariga à frente, contra as baias, contra tudo. E chegou a um certo ponto que eu não me lembro, foi o João, o Frazão e a Mariana que me contaram, que eu caí, tipo, eu desmontei da bicicleta e caí, levantei-me outra vez e caí, depois foi lá um senhor socorrer-me que eu quase caía por uma ribanceira abaixo. Entretanto chegou o Pedro também. Depois eu fui transportada numa maca. Lembro-me de vomitar durante o percurso até a ambulância. Depois não lembro mais nada. Quando acordei estava a soro na ambulância, sozinha. Desidratação absoluta. Numa ambulância na Sérvia. E eles não falam inglês. Uma boa experiência. Nada. Estava com um gordo que só me fazia assim. E eu queria me levantar e ele... Aí em ti, punha-te assim a tirar a vantagem. E eu não quero ir para o hospital. E ele olhava e não respondia. E eu não. Eu não via ninguém. Não estava lá ninguém. Por causa disto de Covid, as pessoas não podem entrar. Olha, tu começaste a palpar-te toda a ver se tinhas alguma cicatriz, tipo tirar um órgão ou coisa parecida, porque afinal de contas na Sérvia não falavam inglês e tu numa ambulância a soro. Era de estranhar, não E é? chegaste a ir para o hospital? Não, fiquei só na ambulância. Sim. Ok. Mas tive a soro muito tempo, para aí 1 hora. Tu sentes que já começaste meio desidratada? Foi mesmo identificas sempre como tendo sido esse o problema? Sim, a médica disse que foi isso. Estás a ver, Rafael? O E benefício. também estava com a menstruação, também pode ter ajudado. Que é aquela coisa que ninguém pensa, porque as mulheres, pelo qual as mulheres passam. É. Sim. Mas pronto, eu agora já aprendi a lição. A partir daí comecei-me sempre a hidratar muito. A meter aquelas saquetas, sabes? Os sais? Não, aquelas saquetas de reidrate. Não sabes? Eletrólitos. É mais ou menos isso. Sim. Metes lá na água e eu agora bebo sempre isso. Para não acontecer outra vez. Porque realmente é que foi um susto. Estás bem a imaginar? Depois quando saía da ambulância eu não sentia as pernas quase. Eu dormia assim por todo lado. Foi a sensação mais estranha da minha vida toda. Serve de tudo. Quem que dizia quando eu nunca perco ou ganho ou aprendo? Olha, boa pergunta. Boa pergunta, pessoal. Se vocês se lembrarem quem é que dizia isso, por favor, deixem aqui ficar nos comentários. Eu conheço a frase, mas agora não estou a ver quem foi. É dos livros que eu leio, mas depois aquilo foge-me por completo. De resto, qual foi a melhor prova onde que fizeste este ano? Melhor pista? Não vamos por o resultado.